Oi, meu nome é Vitória. Meu nome é Eric. Hoje estamos aqui para apresentar reportagem sobre preconceito no município baiano de Heliópolis. E também pesquisas realizadas no Brasil e no mundo. Preconceito significa, como o próprio nome já diz, um pré-conceito que você cria antes mesmo de conhecer ou ter informações suficientes para saber o que é determinada coisa, ou seja, uma ideia formada antecipadamente e que não tem fundamento lógico ou crítico. Já a palavra discriminação, que é o produto gerado pelo preconceito, tem uma grande relação com o mesmo. Segundo o dicionário online de português, significa distinguir, diferenciar, segregar alguém e tratar uma pessoa de maneira diferente e parcial por diversos motivos, como, por exemplo, sexuais, raciais, religiosos e etc. Agora vamos para o primeiro bloco de entrevista. Olá, meu nome é Jace Andrade, estou com Marislane Cândido Jesus, que foi mãe muito jovem. Bom, Marislane, como foi essa sensação de ter sido mãe aos 14 anos? Bom, de início a sensação é de medo, porque você tem 14 anos, né? Você não quer ser mãe com 14 anos. Logo depois que eu pensei que eu tinha perdido, eu fiquei em pânico, porque eu estava gostando da sensação e da ideia de ser mãe. Aí, como de costume, quando acontece isso, as pessoas têm que fazer exame para saber se o bebê tá lá, se o bebê tá bem, essas coisas. E quando eu fui fazer o exame para saber se o bebê estava bem, eu ouvi o coraçãozinho do bebê e foi a partir daí que a ficha caiu, que eu, tipo, meu Deus, você vai ser mãe. Aí foi a partir daí que eu peguei amor pelo bebê e foi isso. Na sua gestação, você sofreu algum tipo de preconceito? E como você se sentiu naquele momento? Sim, eu sofri vários tipos de preconceito. As pessoas me viam na rua e me criticavam. E elas se achavam no direito de opinar sobre minha vida. E isso me deixava triste e com raiva. Após ter sofrido preconceito, o que você mais quis fazer no momento? Bom, na hora da raiva, você fica com vontade de fazer muita coisa, vamos falar a verdade, né? Só que aí você não pode fazer nada. Aí você só fica no pensamento, matar a pessoa e já foi. Em sua opinião, qual foi o motivo do ataque? Eu acho que pelo fato de eles me verem de uma forma diferente, em questão de idade, em questão de maturidade, em questão de tamanho, aquele grupo de pessoas se acharam no direito de poder falar algo que me magoasse. O que para eles estava sendo uma forma de divertimento, para mim estava sendo um momento constrangedor. Você já presenciou algum tipo de preconceito? Qual foi a sua reação? Claro, quando eu fui ao shopping, há 4 anos atrás, eu presenciei um preconceito racial, que tinha 5 vendedoras nessa loja e, tipo, tinha muita gente. Nisso, entrou uma mulher negra. Nisso, quando a mulher entrou, todas as vendedoras começaram a acompanhar ela. Para onde ela ia, as vendedoras acompanhavam. Sendo que nessa loja não tinha só ela, tinha bastante gente. Até que, tipo, tava até atrapalhando, porque as pessoas queriam comprar, aí não tinha vendedora perto, tem que ficar chamando. Tipo, ei, vem aqui, porque tava todo mundo em cima dela. Aí eu deduzi que, como ela era negra, eles pensavam que ela poderia roubar. E ela não era uma negra, tipo, que você olhava, ela classe média alta, essas coisas, não. Não parecia ter muitas condições, sabe? E eu acho que deve ter sido também por isso que eles ficavam perto dela, seguindo ela pra todo canto que ela ia. Inclusive, recentemente, na festa de São Pedro, eu estava com 2 amigos homossexuais e aí a gente tava passando e a gente ficou um tempo, porque começou a chover, a gente tinha que se esconder da chuva, né? Aí tinha 2 caras homofóbicos, certamente, quer dizer, com certeza, que tava falando um monte de coisa, tipo, em relação a bater eles, porque eles eram homossexuais, essas coisas, falava coisas desse tipo, e aí a gente teve que sair de lá, porque eles realmente estavam com medo disso, dos caras bater ele por causa da opção sexual deles. Na sua opinião, qual seria uma solução para esse problema tão grave? Não tem como acabar 100% com preconceito, mas tem como amenizar, por exemplo,
colocando a educação como um fator principal. Parando de cuidar... Não julgando também, né? Parando de cuidar da vida dos outros, parando de julgar as pessoas sem conhecer. E se a gente se colocasse no lugar do outro, se a gente tivesse empatia pelo outro, acho que isso ajudava bastante. Porque Isso seria uma forma mais agradável de ajudar o outro. tipo, a doença do século é a depressão. E a depressão é causada pelo quê? Pelo bullying, pelo preconceito. Aí, como resolveria isso? Colocando psicólogos, conselheiros na escola, melhorando a forma de educação. Não só na escola, mas também na casa, no jeito que é criado. Eu acho que se todos seguissem o que a gente está falando aqui, se fizessem o que a gente está falando, isso amenizava bastante o preconceito, não só no Brasil, quanto no mundo. O que você desejaria aos seus agressores? Eu desejo mais educação, mais respeito, que eles aprendam a enxergar e a entender a diferença do outro. Até porque cada um faz sua própria opção e ninguém tem o direito de oprimi-la. O preconceito não se combate, se destrói. Olha, nesse momento, qual seria uma mensagem que você deixaria para os seus agressores e as vítimas? Para os agressores eu falo que é só honrar a educação que seu pai e sua mãe te deram, que viveremos num mundo sem preconceito. E para as vítimas de preconceito, eu desejo paciência e sabedoria para não revidar o preconceito. Bom, chegamos ao final dessa entrevista. Agradeço a você, Marissane. Obrigada. De nada. Olá, me chamo Alana Dantas, estou aqui para fazer uma entrevista sobre preconceito religioso. No momento, o entrevistado não quer se identificar, mas quem sabe no decorrer do vídeo ou depois ele possa mudar de ideia. Como foi o preconceito que você sofreu? Você pode relatar pra gente como foi, como aconteceu? Posso sim, foi uma entrevista de emprego. Ao fazer a entrevista, ela foi dividida em várias etapas. Teve a primeira etapa, que foi uma entrevista com todo mundo, numa roda que perguntava a sua formação, o tipo de pessoa que você é, o que é que você espera na empresa. E eu me identifiquei logo falando meu nome e a religião que eu pertenço. Aí no segundo dia da entrevista já foi uma prova, onde foi feita a questão de português, matemática e redação. No terceiro dia, cada etapa que era aprovada, você ia para a segunda etapa, que era no dia seguinte. No terceiro dia foi uma etapa que foi raciocínio lógico. Aí após isso, a gente faz uma entrevista com a pessoa que você vai trabalhar diretamente e depois com o chefe da empresa. E o que aconteceu na entrevista? Como foi? O que aconteceu lá? E na entrevista, quando chegou na última etapa da entrevista, eu fui questionado referente ao horário de trabalho. E eles estavam ofertando uma vaga para o turno noturno. E eu questionei sobre a possibilidade que teria de eu ter uma folga na semana para eu praticar a minha religião, fazer a minha adoração. Só que eles falaram que não teria essa possibilidade. Ele me fez um questionamento. Ou você escolhe a sua religião ou o seu emprego. E aí, o que você fez? Eu respondi a ele que todo mundo tem princípios e valores, então se nós não valorizarmos os nossos próprios valores, os nossos próprios princípios, como é que eu valorizaria o princípio de empresa que eu viesse trabalhar? Aí não passei na entrevista. Por conta da sua religião. Exatamente. Só que passou-se 2 dias e eles entraram em contato de novo. Que era trabalho, uma necessidade de outra vaga, eles gostaram do meu currículo. Aí eu acabei sendo chamado e contratado na empresa. Com 2 semanas de trabalho, eu acabei realizando um excelente trabalho, otimizei o serviço que foi me colocado, tanto que a vaga que era a minha ofertada antes foi a que eu passei a ocupar 2 semanas depois. Ou seja, em 2 semanas eu passei a ser promovido nessa mesma empresa e fiquei com o salário que eu ia ganhar quando entrei. Como você reagiu após ter sofrido esse preconceito? Primeiramente a gente fica um pouco triste, né? Não decepcionado com você mesmo, porque você está fazendo a coisa certa, você está praticando aquilo que lhe agrada. Mas se fica um pouco decepcionado com a sociedade em si, com as pessoas que julgam que fazem esse tipo de preconceito. E sem ser no trabalho, você já sofreu preconceitos?
sem ser na entrevista de emprego, em qualquer outro local? Que assim, durante a nossa prática da nossa religião, nós levamos a mensagem da Bíblia às pessoas. E geralmente algumas delas não atendem, alguns tratam de forma preconceituosa, mas isso não nos deixa retraídos de não querer levar. Pelo contrário, nos dá mais ânimo, porque nós sabemos que as pessoas hoje seriam assim. E na vizinhança, como é seu convívio? Você sofre preconceito por conta disso? Geralmente algumas pessoas que são de outras religiões, elas acabam tendo um certo preconceito por você seguir determinada religião. Mas eu procuro não levar isso em consideração, procuro tratar todos com o princípio do amor, tratar como eu gostaria que fosse tratado. Isso gera uma grande diferença, alguns até mudam de opinião, depois que passam a me conhecer como pessoa, eles percebem que o preconceito, aquele estigma que ele tem pela religião é diferente da pessoa que eu sou. E até mesmo abre até postas para poder falar e explicar algumas crenças minhas religiosas que eles não entendem ou até mesmo criticam porque ouviram de outras pessoas. Quais sentimentos você sentiu? A gente fica com angústia, com ansiedade, fica triste pela situação que ocorreu. O que deu mais vontade de fazer naquele momento? Geralmente quando a gente sofre algum tipo de preconceito, a nossa revolta é tão grande que a gente não quer se calar. E é difícil você conseguir se calar e engolir isso. Então a pior coisa de quando aconteceu é você se calar e abaixar a cabeça. Você pratica ou também praticou preconceito por forma de defesa por também ter sofrido? Não, porque como eu falei anteriormente, eu procuro fazer com as pessoas o que eu gostaria que fosse feito para mim. Então eu não acabo retribuindo o mal com o mal, eu procuro retribuir o mal com o mal. Você conhece algum caso que aconteceu com um amigo ou conhecido? Qual foi sua reação? Existem vários casos que aconteceram tanto com amigos como com conhecidos, mas os dois casos que eu acho assim que me deixou mais angustiado, primeiro foi o que aconteceu com Hitler. Na época da Segunda Guerra Mundial, Hitler ele incitou uma grande rebelião contra as pessoas que pertencem à religião em qual eu faço parte. E nesse holocausto, além de ter gerado a morte de muitas, esse preconceito religioso dele foi muito bem antes de ele começar essa perseguição contra todos os outros grupos. Então, primeiro ele praticou contra o grupo de religioso ao qual eu pertenço. E o segundo é a perseguição que aconteceu na Rússia. Eles proibiram a obra da religião ao qual eu pertenço e as pessoas não podem exercer o direito de praticar sua religião. Elas não têm a liberdade de expressão. Na sua opinião, qual seria a solução para um problema tão grave quanto esse? Infelizmente, do jeito que as coisas estão, esse preconceito, esse estigma é algo que já vem passando de geração em geração. Eu tenho certeza que somente o reino de Deus vai poder resolver esse problema, além da resolução do mundo. O que você deseja a seus agressores? Eu queria que eles tivessem a oportunidade de poder conhecer melhor tanto a mim quanto a minha religião. E assim eles mudariam de ideia, com certeza. Na sua opinião, até que ponto é uma brincadeira? É uma brincadeira quando nós observamos, às vezes, em grupos de WhatsApp, até mesmo em redes sociais, pessoas compartilham vídeos, fazendo algumas críticas, até mesmo algumas paródias de músicas. E a gente vê que até aí tudo bem, pode ser encarado como uma brincadeira. Mas não é uma brincadeira benéfica, porque é uma brincadeira de mau gosto. Mas é um ato religioso a partir do momento que você é impedido de fazer aquilo que você tem direito. Como no nosso país, nós temos o direito de poder se expressar, o direito de liberdade de expressão. Então, quando alguém tenta impedir o seu direito de ir e vir, de você poder expressar a sua religião, eu acho que isso é um ato religioso. E quando se torna preconceito? Acho que o preconceito já começa a partir do momento que já é uma brincadeira. Ali já tem um fundo de preconceito. Qual ataque de preconceito que mais marcou você nunca mais esqueceu? Visto que eu fui criado desde pequeno nessa religião qual eu faço parte, na escola é muito complicado a gente tentar explicar nossas crenças. E geralmente quando a gente tenta fazer isso, muitos dos jovens, eles querem ser aceitos. E quando você é rejeitado, isso machuca e dói.
E muitas pessoas se afastavam. Eu passei a não ter um âmbito de amigos muito grande devido a isso, a esse preconceito que eu sofria durante os meus anos escolares. Na escola te rejeitavam bastante por conta da sua religião, porque também você sofreu racial, não foi isso? Ou por conta da sua cor também? Eu acho que juntos os dois. Às vezes as pessoas querem ter uma desculpa para praticar o preconceito racial e uso religioso como uma deixa para poder fazer o ato. Se você pudesse mandar uma mensagem para todos os agressores do mundo e para as vítimas, o que você diria para elas? Eu diria que primeiro, antes de ela procurar julgar, deveria parar e analisar os dois lados da moeda. Tentar entender por que acontece esse tipo de coisa, por que determinada pessoa se comporta de tal maneira. E para as vítimas, para nunca retribuir o mal com o mal, porque não vale a pena. É como se você pegasse uma brasa e pontuasse na sua mão. Por que você não soltar? O peso não é seu, então solte isso. Quando a gente perdoa, a gente libera o peso que nos carrega. E quando nós fazemos isso, não retribuindo o mal com o mal, mas sim o mal com o bem, com certeza, uma hora toda a justiça vai ser feita. E você sabe que também pode gerar depressão, né? E o que você diria para essas pessoas que se abaixam a cabeça? O que você diria para elas? Às vezes, quando acontece qualquer tipo de preconceito, o geral do ser humano é ficar de cabeça baixa mesmo, o semblante decair, ter sentimentos negativos. E lutar contra isso é difícil. Então, uma coisa importante que funciona comigo, é a oração. Eu oro e desabafo meus problemas com meu Deus. E com certeza Ele escuta e nos dá conselho e conforto. E agora finalizamos a entrevista. Quero saber do entrevistado. Você quer se identificar? Se sente confiável de mostrar o seu rosto? Sim, agora que passou a entrevista, sim, eu vou me identificar. Me chamo Nilton Alex, sou testemunho de Jeová, sou professor também aqui do Colégio Estadual José Dantas de Souza e eu queria relatar que tudo que eu falei aqui na entrevista foi verídico, aconteceu realmente. Tanto que por isso eu resolvi me identificar no final. Visto que as perguntas foram feitas no decorrer da entrevista e não foram treinadas antes, eu não sabia como é que ia ser o desenvolver da entrevista. E pelo andar da carruagem eu gostei, então eu resolvi me identificar. É isso aí. Queria agradecer Nilton Alex por ter vindo até aqui, por ter dado essa confiança a gente de contar tudo. Muito obrigada, Nilton. Boa sorte. Obrigado. E até mais. A gente se encontra nos corredores da escola. É isso aí. Nossa equipe realizou uma pesquisa no município baiano de Heliópolis. Sobre a pergunta, você conhece a definição de preconceito? 51% responderam que sim e 49% responderam que não. Quando perguntamos, você já sofreu algum tipo de preconceito? 41% disseram que sim, 51% disseram que não e 8% não souberam responder. Quando perguntamos, você já praticou preconceito em forma de defesa porque também já sofreu? 64% disseram que sim e 36% disseram que não. Quando perguntamos, você já praticou preconceito somente para atacar e não em forma de defesa? 42% disseram que sim e 58% disseram que não. Quando perguntamos, você conhece algum caso de preconceito que ocorreu ou ocorre com algum amigo conhecido? 62% disseram que sim, 38% disseram que não. Quando perguntamos, caso você já tenha sofrido preconceito, como você se sentiu? Triste ou com raiva, 36%. Não deu importância, 19%. Outros 6% e não souberam responder, 39%. E agora vamos assistir mais algumas entrevistas realizadas com os moradores de Heliópolis. Olá, sou Lázaro Tavares e hoje vou entrevistar Samuel Marques, ele que sofreu preconceito linguístico. Sim, Samuel, como você reagiu após ter sofrido preconceito? Bom, no momento eu fiquei muito triste, né? Mas logo em seguida dei a volta por cima e ficou tudo bom, tudo certo. Quais sentimentos você sentiu no momento? Bom, eu fiquei muito triste, né? Com muita dor no coração, assim, porque as pessoas não sabem o que passa na vida de uma pessoa que sofre bullying, né? Essas coisas assim. Mas deu tudo certo, ocorreu tudo bem, graças a Deus. O que deu mais vontade de fazer? Bom, no momento eu tava com muita raiva deles, eu tava com vontade de matá-los, né? Mas ficou tudo bom
eu me acalmei no momento, procurei minha mãe e um especialista, no caso, para mim ficar de boa com essas pessoas e ficar tudo bom. Em sua opinião, qual foi o motivo do ataque? Bom, o motivo do ataque foi porque eu sou gago, então essas pessoas achavam que elas se sentiam bem me chamando de gago, de fanho, dessas coisas assim. Tá? Você já fez ou faz preconceito por meio de defesa por também ter sofrido? Já sim, quando a gente, há uns 3 anos atrás, eu e um grupo de colegas, nós fizemos bullying com um rapaz porque ele era meio estranho na nossa sala, né? Então isso ocorreu há uns 3 anos atrás. Você conhece algum caso de amigo ou conhecido? Qual foi a sua reação? Conheço sim, minha reação foi de muita pena e dor no coração. Em sua opinião, qual seria a solução para um problema tão grave? Para esse problema, a solução seria, primeiramente, comunicar aos pais dos agressores ou puni-los de forma que eles não cometam mais essas ações. O que você deseja aos seus agressores? Esses agressores, eu desejo muita paz, muita felicidade e que eles cuidem mais da vida deles e deixem a vida do outro em paz. Na sua opinião, até que ponto é uma brincadeira e quando se torna um ato preconceituoso? Bom, a brincadeira vai até onde a pessoa que você está brincando deixar. Se a pessoa não está se incomodando, até então não é um ato preconceituoso. Aí a partir do momento que a pessoa começa a se incomodar com o ato ou a atitude, você está cometendo um ato preconceituoso com a pessoa ou fazendo um bullying. Qual mensagem você mandaria para todos os agressores do mundo e outros para a vítima? O que você diria? Bom, para os agressores, eu desejaria muita felicidade e que eles tentem, pelo menos tentem parar com essas agressividades que findam machucando as pessoas, que machucam mesmo. E para as vítimas, que elas sejam fortes na hora que os agressores ofenderem ela. Estamos aqui encerrando a entrevista com Samuel Marques. Queremos agradecer pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço e muito obrigado por essa oportunidade de estar participando desse programa. Olá, gente. Eu sou a repórter Gisele. Estou aqui com Janiele e vamos tratar um pouco do assunto preconceito na gestação. Bom, Janiele, como você reagiu após ter sofrido o preconceito? Bom, em primeiro momento eu não gostei da reação das pessoas, porque já é difícil ser mãe aos 14 anos. E nesse momento a gente precisa muito de ajuda dos familiares, principalmente, e de amigos. Nesse momento só me julgaram. Quais sentimentos você sentiu no momento? No momento eu senti raiva, rancor e tristeza. Por que você sentiu assim, raiva, tristeza? Porque eu não sabia que a reação das pessoas seria dessa forma. As pessoas começaram a te olhar da tua maneira? Como você encarou isso? Sim, passaram. Eu saía na rua e me olhavam como se tivesse uma doença, como se fosse coisa de outro mundo. Como se não tivesse mais ninguém grávida nesse mundo, né? Como Só se fosse você. diferente a grávida nova. O que deu mais vontade de fazer naquele momento? Naquele momento eu pensei em sair da cidade, tentar vir em outro lugar, recomeçar minha vida, porque não estava sendo fácil já no começo e agora não é nem um pouco. Porque as pessoas me verem com outros olhos do mesmo jeito. Você pratica ou praticou preconceito por meio de defesa, por também ter sofrido? Não, porque do mesmo jeito que eu não gostei de terem feito comigo preconceito, eu prefiro que o que eu não quero pra mim, eu não faço para os outros. Você conhece algum caso que aconteceu com alguém, um amigo, conhecido? Qual foi a reação? Sim, tanto presenciei como passei no mesmo momento que uma amiga minha passou. A gente tava com um bebê no braço, ela aqui com seus filhos, e a atendente do supermercado parou a gente e perguntou se a gente sabia trocar uma fralda da criança e perguntou se a gente podia deixar das costas da avó, como muitas fizeram. Em sua opinião, qual seria a solução para um problema tão grave? Bom, seria melhor que essas pessoas tomassem mais conta das suas vidas, deixando a lei em paz. Porque pelo preconceito, muitas pessoas sofrem por isso. Eu mesmo sofri no início, bastante, porque eu fui para um médico e ele me disse que eu não ia segurar meu filho até os 4 meses da gestação, porque eu estava tendo depressão. Eu ficava em casa,
eu me trancava, não queria sair, ficava só chorando. Eu saía na rua, me sentia muito inferior às pessoas, pelo fato de elas estarem me olhando diferente. Como se tivesse alguma coisa diferente, como se engravidar aos 14 anos fosse coisa de outro mundo. Eu pensava que eu não ia segurar essa gravidez. E quando passou os 4 meses, eu fiquei muito feliz por isso. O que você deseja aos seus agressores? Aos meus agressores, eu não desejo nada do que eu passei, porque nem todas as pessoas são fortes. Eu sei que muitas poderiam tentar muitas coisas, como se matar, algo do tipo que eu pensei. Você não guarda nenhum rancor assim, não? Não, de ninguém. Porque o que eu passei eu não desejo pra ninguém. É claro que vão sofrer na vida, porque não é fácil não. Mas eu não desejo nada a eles. Deles eu só sinto pena, porque o que eu passei foi muito ruim. E eles não sabem, mas uma hora ou outra eles vão passar, não igual, mas coisa bem parecida. Vão ter consequências na sua vida. Vão saber quanto é ruim ser agredido em palavras. Em sua opinião, até que ponto é uma brincadeira? Bom, quando a barriga começou a crescer, pararam no meio da rua e disseram, é o quê? Menino ou menina? Eu disse, é menina. Ela aproveita para dormir bastante, porque depois você ganhar, você não vai dormir nada. Você já sabe trocar uma fralda? Fico fazendo essas brincadeiras de mau gosto, mas eu relevava muito por brincadeira. E quando se torna um preconceito? Quando as pessoas começam a falar que seu corpo não vai ser mais o mesmo, vai se encher de estria, vai ficar gorda, seus cabelos vão cair, você vai ficar feia. Se seu marido se separar de você, você não vai arrumar outro, porque ninguém quer mulher que tem filho. Eles ficam falando muita coisa. Qual o ataque de preconceito que mais marcou você? Pelo fato de eu ter uma cor não branca, mas sim meio amarelada, me disseram que eu podia ser anêmica, e meu filho sai anêmico, nasce morto por causa da anemia, que pensavam que minha anemia era profunda. Também me disseram que eu ser feia, meu filho sairia feio, eu não gostei, tive um forte preconceito. Outra coisa também foi quando eu ganhei ele, eu saía na rua, aí às vezes o povo disse, que tá segurando errado, seu filho vai ficar torto, no agasalho dele. Que o menino tá com frio, se eu deixar ele com frio, o menino tá ficando roxinho. Eu saía na rua sozinha, cadê seu filho? Deixa nas costas da avó. Muitas coisas assim. Eles pensam que as pessoas, quando são menores, não conseguem segurar um filho, mas muita gente daqui não consegue segurar quando é velho também. Se você pudesse mandar uma mensagem para todos os agressores do mundo, qual seria? Que não é preciso, que esse momento vai passar, que fala mal das outras pessoas, a pessoa fala mais de si do que das outras pessoas, porque é feio falar de outra pessoa, da vida alheia. E para vítimas, o que você mandaria? Bom, eu diria que não se abale, porque vai passar. É tudo de momento. Depois o povo vai esquecer com o que passou, porque ninguém vai passar o que você está passando. E seja forte, porque é difícil, muito difícil, sobre qualquer tipo de preconceito. Quero agradecer a Janiele por a excelente entrevista que você deu pra gente. E que essa última mensagem que vocês escutaram da boca dela sirvam para lição da vida de vocês. O preconceito não distingue classe social ou econômica. Prova disso foi os ataques racistas que a atriz Thais Araújo sofreu. De acordo com o portal Ego, em entrevista publicada em 22 de março de 2016, em novembro de 2015, Thais Araújo recebeu uma enxurrada de comentários racistas em uma foto postada por ela. Em publicação para denunciar as ofensas, a atriz afirmou que levaria o caso à Polícia Federal. Abre aspas. Não vou me intimidar, tampouco abaixar a cabeça. Fecha aspas, escreveu ela. Após feita a denúncia, Alessandro Thiers, que na época era delegado titular da Delegacia de Repreensão aos Crimes de Informática, responsável pela investigação do caso, chegou a expedir 11 mandados de busca e apreensão para suspeitos. Logo depois, eles foram liberados, mas ainda assim, Thais comemorou o desdobramento. Abre aspas. A gente não entende muito bem como funciona a justiça no país. Na verdade, o mais importante é que eles foram identificados e que eles estão agora sob juízo, fecha aspas, declarou ao portal Ego na ocasião. Na dramaturgia também temos exemplos de preconceito e discriminação dentro até mesmo da própria família. Recentemente, na novela brasileira da Rede Globo de TV, A Força do Querer, exibida em horário nobre às 9 horas da noite e escrita por Glória Pérez, a atriz Carol Duarte interpreta a personagem Ivana, que, ao decorrer da trama, demonstra um incômodo com o seu gênero feminino. Então começa uma busca pelo seu sonho, que é mudar de gênero. Ela conheceu um travesti chamado Nonato, que a explicou o que estava ocorrendo com ela. Incentivada pelo seu amigo, Ivana toma coragem e revela para a família que ela é transgênico. Porém, como esperado, a família ficou chocada com essa revelação. E até os mais recentes capítulos da novela, a mãe dela ainda não aceitou totalmente a situação. E agora vamos assistir a cena da novela em que a personagem Ivana
revela para a família que ela vai mudar de gênero, ou seja, que ela é uma mulher transexual. Nada, pai, surtou, não tá vendo que ela tá surtando? Eu não sou uma mulher! Eu sou um homem! Eu nunca fui uma mulher! Nunca! Então você tá assumindo que é lésbica, é isso? Não, eu não sou lésbica. Eu sou um homem que nasceu assim, nesse corpo errado. Um surto psicótico, Eugênio! É um surto psicótico! Não pode ser! Ela é um transgênero. Eu te expliquei o que é isso, lembra? Agora vamos para o terceiro e último bloco da entrevista. Oi, eu sou a repórter Amanda Salles e hoje vou entrevistar Roberta Araújo. Como você reagiu após ter sofrido preconceito? Bom, no início eu reagi de uma forma natural, mas como isso foi se tornando rotineiro, eu passei a me importar mais. E eles levavam isso como brincadeira e passou a ser uma coisa mais desagradável e insuportável. Quais sentimentos você sentiu no momento que sofreu? Bom, no momento eu senti sentimentos e eu fiquei chateada, fiquei com raiva, triste, só que eu nunca imaginei que isso iria acontecer de pessoas próximas e infelizmente aconteceu. E eu fiquei meio que sem acreditar, né, porque tava machucando muito. O que mais deu vontade de você fazer? De chorar e ficar distante de todo mundo, sem querer ficar perto de ninguém, tipo, trancada, longe do mundo. Quase uma depressão, porque eu tava sofrendo muito com isso, né? Em sua opinião, qual foi o motivo do ataque? O motivo do ataque foi por causa das tatuagens, porque muitas pessoas têm preconceito, principalmente as pessoas mais velhas, porque antigamente não existia isso e se existisse era mais difícil, mas hoje em dia os mais velhos não gostam muito e criticavam bastante. Não, porque se uma pessoa tá me desrespeitando, sei lá, com preconceito comigo, eu não vou me defender praticando preconceito em cima de preconceito. Você conhece algum caso de preconceito que aconteceu com algum amigo seu conhecido e qual foi sua reação? Já assim, bom, eu tava numa festa e 2 homens começaram a se beijar. E quem estava ali em volta começou a falar, a criticar, né, porque estavam beijando e achava aquilo feio, ridículo. E começaram a praticar bullying contra aquelas 2 pessoas. Minha reação foi surpresa, por mais que a gente esteja no século XXI, isso é o que mais acontece, né? Tá virando uma coisa muito comum, que todo mundo vê. Em sua opinião, qual seria a solução para uma coisa tão grave assim? A solução é não se importar com essas pessoas que praticam preconceito com você. Quanto menos você se importar, elas vão parar de praticar isso, porque elas vão passar a perceber que você não tá se importando e vai chegar um momento que ela vai parar de praticar o preconceito. O que você deseja aos seus agressores? Eu desejo paz e amor e que um risco na pele, uma tatuagem não vai fazer diferença na vida deles e nem na minha, porque eu vou continuar sendo quem eu sou. Então, eu desejo o melhor pra eles. Em sua opinião, até que ponto é brincadeira e quando se torna um ato preconceituoso? Até o ponto que eu tô levando aquilo na brincadeira. Mas depois que eu começo a perceber que aquilo não tem limites, eu já vou começar a levar mais a sério. Se você pudesse mandar uma mensagem para todos os agressores do mundo e todas as vítimas, o que você diria? Bom, para os agressores, eu gostaria de deixar um simples recado. Que eles aprendam a respeitar mais as pessoas que fazem o seu estilo próprio, porque isso é uma escolha de cada um. E a sociedade não tem o porquê que desrespeitar a diferença das pessoas. Então desejo a eles que tenham mais amor ao próximo. E para as vítimas, eu quero dizer que elas enfrentem o preconceito e o preço que se paga por sermos diferentes. Mesmo enfrentando o preconceito e pagando o preço de ser diferente, passa credibilidade porque obtém o respeito ao próximo. Bom, a gente tá terminando aqui essa entrevista com Roberta Araújo e eu queria agradecer você por ter aceitado o meu convite. Eu que agradeço a oportunidade. Pronto. Bom, estamos aqui com a especialista Daniela, que é psicóloga. Muito obrigado, Daniela, pela sua participação. E vamos ao primeiro ponto. Existe uma explicação científica para a ocorrência do preconceito
ou é uma questão mais cultural, da sociedade? E já emendando nessa pergunta, qual é a definição entre preconceito e discriminação? Qual a diferença que existe entre esses dois conceitos? Então, desde o início, os primórdios da história da humanidade, a gente vê que existe essa diferença, essa distinção entre grupos, né? Por exemplo, quando a gente pensa nos gregos, né, eles se achavam um povo superior, e aí eles classificaram todos os outros povos como, por exemplo, como bárbaros. Os romanos também se classificaram como povo civilizado e os restantes incivilizados. Então essa distinção, essa discriminação, ela existe desde os primórdios, né, da história da humanidade. Então a gente vê que é algo realmente cultural, que envolve culturas, envolve povos, envolve já a tradição, justamente sociedades distintas. E pensando nessa questão do preconceito, né, para diferenciar da discriminação, preconceito, como o próprio nome diz, é um conceito que é formado previamente, é um pré-conceito. Então eu crio um conceito daquela situação, daquela pessoa, mesmo antes de conhecê-la. Eu faço um pré-julgamento. Já a discriminação, nós podemos classificar como sendo o ato, o comportamento, o resultado do preconceito. Porque o preconceito, ele está no campo das ideias, né? De cada indivíduo, de cada grupo. Mas já a discriminação é quando eu me utilizo desse preconceito, desse julgamento prévio que eu fiz a respeito da situação, e eu uso isso para excluir o outro. Para atacar de alguma forma. Isso, para tirar direitos do outro. Para distinguir o outro de mim. Não seja somente verbalmente, mas excluindo, discriminando qualquer outra forma. Isso, forma de agressão, ataque, de agressão. Verbal, física. Ok. Exatamente. E quais são, já entrando em outro conteúdo também, em outro tema, quais são os prejuízos psicológicos causados pelo preconceito e como ocorre o tratamento? São vários, né, os prejuízos, né? Um dos principais prejuízos que o preconceito ocasiona é uma autoimagem negativa da vítima. Então a vítima ela pode tomar aquelas agressões verbais ou como verdades e criar uma autoimagem negativa dela mesma. E a partir daí ela pode desenvolver alguns transtornos, pode desenvolver um problema, né, um problema de saúde mental mesmo. Alguns transtornos como, por exemplo, a ansiedade, a depressão, o estresse pós-traumático. E como forma de lidar com essa autoimagem negativa, ela pode se isolar. E aí pode ocasionar também outros problemas, né, problemas em relação à questão da saúde mental mesmo da vítima. E o tratamento para isso, para as consequências do preconceito, o indicado mesmo seria um tratamento psicoterápico para lidar com essa depressão, com essa ansiedade. Mas, sobretudo, é importante que a comunidade, né, ela conscientize as pessoas a respeito disso, né? De tolerar o outro, de respeitar o outro, de respeitar as diferenças. Esse é um ponto importante nessa questão do tratamento, de lidar com esse preconceito. Conscientizar a sociedade, a comunidade, para não praticar. Porque ter o sentimento de empatia, né? Que é se colocar no lugar do outro. Bom, e qual é a forma, qual seria a maneira de educar as nossas crianças para que elas não se tornem adultos preconceituosos? Isso aí entra muito o papel dos pais, né? Que são os principais influenciadores da criança. A escola tem o seu papel, que é muito importante, mas principalmente os pais. Os pais precisam passar esse respeito pelo outro, né? Não é necessário que se haja uma concordância, né? Que todos pensemos iguais. Mas é necessário que haja tolerância, né? Que os pais ensinem isso em atitudes, em atos mesmos para a criança. Que exista essa questão da alteridade, né? Que se fala hoje, que é exatamente você se colocar no lugar do outro. Você não precisa concordar com o que o outro fala, mas respeitar e tolerar o que ele diz, o estilo de vida que ele adotou. E outra coisa, Daniela, que existe, é o seguinte, que a melhor forma de você educar a criança é dando exemplo. Os pais têm que dar o próprio exemplo para a criança seguir aquele conceito que eles deram. Porque o pai disse para a criança brincar com coleguinha negro. E chega um adulto na casa dele, ele exclui, a criança percebe aquilo. Então, a melhor forma é dando exemplo.
muitas vezes as crianças elas não compreendem o que a gente fala, né? O que os pais falam. Mas elas compreendem o que os pais fazem. Então, realmente, se eu desejo que não haja, né, esse preconceito no sentido negativo, que a criança exerça isso quando adulto, eu tenho como pai me responsabilizar e respeitar e passar isso para a criança. Repito, a melhor forma de ensinar ao ser humano, a criança, todo ser humano aprende da melhor forma é vendo, é passando em prática e não ouvindo, ele aprende melhor ouvindo. A melhor forma de se aprender e de educar é essa. Você acredita que hoje em dia, devido ao debate que ocorre em toda a mídia, em alguns focos, alguns pontos da sociedade, está ocorrendo como diria aquele velho ditado popular, uma tempestade em copo d'água em relação ao preconceito? Exemplo, uma brincadeira qualquer, uma coisa simples, a pessoa já se sente ofendida por nada, eu acho, e já faz um enxame, uma grande alarme por nada. Você acha que está ocorrendo na sociedade esse fenômeno tempestade em copo d'água do preconceito? Então, hoje em dia se deu nome para tudo, né? Todos os preconceitos têm um nome. O mais comum, por exemplo, que a gente conhece, que é algo que vem acontecendo há bastante tempo, né, há séculos, é o racismo. Mas para tudo hoje se tem um nome. E, na verdade, assim, existe realmente o preconceito, existe a exclusão, existem as consequências do preconceito, mas nós temos que entender uma coisa, né, que o pensar diferente de você, o não concordar, não ter a mesma crença que você, não participar do seu estilo de vida, não significa que eu tenho preconceito. Significa simplesmente que eu não concordo, que o meu modo de pensar é diferente. Mas, com certeza, é necessário que haja o respeito, né? Que haja a tolerância. Então, se existe o respeito e a tolerância, aí não se pode caracterizar como preconceito. Mas se eu não concordo e ainda assim excluo, faço agressões contra o outro por causa das escolhas, né, que ele faz, que são diferentes da minha, aí sim ocorre preconceito e existe lei, né, que protege as vítimas que sofrem de preconceitos. E é necessário procurar, né, procurar a justiça, procurar que essas pessoas que sejam punidas. Exatamente. E outra coisa é que depende de cada um. Se eu falar uma brincadeira com você pode se ter ofendido, pode tratar com preconceito, mas tem pessoas que não dão importância. Então eu acho que essa questão depende um pouco, depende de cada pessoa. Que uma pessoa, às vezes, com a mesma brincadeira se sente ofendida e outra não dá importância. Então eu acho que isso vai depender de cada pessoa. E as pessoas, os amigos, têm que saber como brincar e com quem brincar. E da forma de brincar. Já entrando em outro tema também, em outro conteúdo, e já envolve isso também relacionado, o que você acha, Daniela, sobre a questão que hoje já existe na sociedade, que muitas pessoas dizem que, no fundo, todos nós somos um pouco preconceituosos. E essa questão de um mundo sem preconceito é uma utopia. É difícil não existir. São possibilidades remotas isso acontecer, porque, no fundo, cada um de nós somos um pouco preconceituosos. Então, na sua opinião, o que você acha sobre isso? Nós somos, cada um de nós, um pouco preconceituosos? E o que difere de nós é o grau ou não? Então, na verdade, todos nós fazemos julgamentos prévios, né? De uma cultura diferente. Quando a gente pensa, né, no mundo mesmo. Cada país, cada continente, né, e às vezes dentro mesmo de um país, de um estado, existe tanta diversidade cultural. E muitas vezes nós acabamos, até de forma inconsciente mesmo, imperceptíveis para nós mesmos, fazendo sim um preconceito, um pré-julgamento a respeito daquele povo, daquela cultura. Mas o que vai determinar, né, se esse preconceito ele vai resultar em algo negativo ou não, é o que eu faço com ele. Se você usa o preconceito para discriminar ou não, você guarda só para você. Isso quando entra essa questão de discriminação, né? Que eu excluo aquele grupo, que eu tenho a mim e o meu grupo como superior e aquele como inferior. Se eu segrego, isso sim que podemos definir como um preconceito, um resultado negativo do preconceito, né? Que eu faço a discriminação. Eu uso o meu preconceito para discriminar o outro. Mas acredito que sim, que todos nós fazemos esse preconceito. Já fizemos em algum ponto da vida. Isso.
Por isso é importante que a gente se policie, né? Que a gente fique atento para o nosso comportamento, as nossas falas, como a gente lida com o outro, com o diferente. É importante que a gente faça essa autorreflexão sempre. Ok. É possível uma pessoa deixar de ser, uma pessoa que é preconceituosa, deixar de alguma forma de ser preconceituosa? Fale sobre esse tema. Sim, né? Como a gente já tratava em relação a essa questão do preconceito, né? Se o que diferencia são o grau do preconceito, na verdade, eu posso diminuir o meu preconceito ou mesmo extingui-lo se eu me propor a conhecer o outro. O que é que eu tenho preconceito? É um grupo, é um estilo de vida que alguém leva, é uma cultura. Se eu pretendo realmente, estou disposta, né, a deixar de ser preconceituosa nesse aspecto, a primeira coisa que eu preciso fazer é conhecer, pesquisar a respeito desse grupo, desse estilo, dessa coisa específica que eu tenho esse preconceito, né, esse conceito formado. A primeira coisa que eu preciso fazer é essa. A segunda coisa, né, que seria interessante, que é muito importante que a gente faça, é conhecer exatamente os nossos estigmas, né, os nossos preconceitos, sobre o que a gente tem preconceito, sobre o que mais, o que é que nos incomoda, né, aquilo que a gente não consegue se relacionar, não consegue estar perto, não consegue falar a respeito. É importante que nós nos conheçamos, que nós façamos uma autorreflexão sempre a respeito daquilo que nos incomoda. E outra coisa também que é muito importante é que eu me permita me relacionar com diversas pessoas diferentes, né? Que tenham uma história de vida diferente, que façam parte de um grupo diferente, de uma cultura diferente. Com certeza. E me possibilite exatamente me adentrar nessas redes, né, sociais, nesses grupos sociais, que me possibilitem abranger o meu conhecimento a respeito do que é humano mesmo. Uma coisa que você já falou e que eu quero ressaltar, que é muito importante, é o seguinte, que uma das soluções para uma pessoa deixar de ser preconceituosa, uma das formas, é experimentando, vendo outras culturas, viajando, para perceber que aquele povo, que aquela pessoa, que ela achava tão diferente dele, na verdade não é assim. Tem algumas semelhanças. Existem algumas semelhanças. Nós somos seres humanos, nós temos medos, nós temos aflições, então existem algumas semelhanças. E a melhor forma da pessoa perceber isso é viajando, é conhecendo culturas diferentes. Isso, e muitas, assim, por mais que você não tenha condições hoje de viajar, de conhecer culturas diferentes, mas hoje, por exemplo, nós temos a internet, né, que possibilita que a gente conheça a respeito de cultura, a respeito de culinária, a respeito de costumes, de crenças, né, de culturas diferentes. Tem o mundo na palma da mão, com o celular, na verdade, pode viajar sentado. E o conhecimento acaba ampliando nossa visão, né, acaba ampliando nossa visão de mundo, nossa visão do que é o humano. Né? E como você falou, que é muito importante, apesar de existirem essas diferenças, essas distinções, sempre nós teremos coisas em comum. Né? Porque nós somos seres humanos. Exatamente, todos somos seres humanos, né? Sentimos medo, temos as emoções que são compartilhadas. Ok. Será que existe explicação por que sentimos tanto medo do diferente, do que é novo para nós? Será que existe alguma explicação de alguma forma para isso? Porque o preconceito é gerado do medo diferente. Você não conhece aquilo e você cria um pré-conceito daquilo que você não conhece. Então, será que existe alguma explicação sobre isso? Fale sobre esse tema. Qual é o seu conhecimento que você tem a respeito desse assunto? Então, o igual, ele produz segurança, né? E nós, seres humanos, nós gostamos do que é seguro, né? Nós gostamos de estar nessa zona de conforto. Então, o que é diferente, ele pode causar um desconforto. Isso, um risco, né? Uma saída de algo que a gente está ali seguro, que a gente conhece, que a gente sabe. Você tem certeza que vai dar certo. Isso. Uma coisa que vai ter um risco, como você disse, possibilidade do se não der certo, se tiver algum medo, se tiver algum ataque, entendeu? Isso mesmo. Na verdade, é o previsível, né? Nós gostamos do previsível. O previsível incomoda. E o diferente é exatamente o contrário disso, né? O diferente é aquilo que nós não sabemos. É uma coisa nova. Que nós não conhecemos. Então, por isso que muitas vezes nós temos tanto medo do diferente. Mas,
Provavelmente, né, todos nós já passamos por uma situação assim, em que nós tivemos que sair da nossa zona de conforto e nós percebemos como é bom se dar a possibilidade de conhecer o diferente, de conhecer o outro, né, de colocar um pouquinho de lado esse medo e ir em busca de novos conhecimentos. Para não ficar naquela mesmice, naquela mesma coisa, buscar o diferente, o novo, como você disse. Exatamente. Ok, muito bem. Daniela, para finalizar, na sua opinião, o que você acha que seria uma possível solução para, ou pelo menos a minimização desse problema tão grave que abala a nossa sociedade, que é o preconceito? Existe alguma solução? Na sua opinião, qual é? Volta ao que a gente já falou, né, assim, anteriormente. Realmente, o que pode mudar nessa questão, os efeitos negativos do preconceito, é realmente usar de respeito e tolerância. É se colocar no lugar do outro. A empatia, como eu já falei, o sentimento de empatia, a qualidade da empatia de se colocar no lugar do outro. É se permitir conhecer o outro. É como a gente falou anteriormente, deixar o medo do diferente de lado e buscar conhecer o outro. E principalmente com respeito. Como a gente já vinha falando, né, não é necessário que eu concorde, né, que nós tenhamos o mesmo pensamento a respeito Basta ter respeito. A respeito de uma situação, de uma pessoa, de um estilo. Mas é importante que haja tolerância, né, e que haja também essa possibilidade de conhecer, né, eu me dê a oportunidade de conhecer o outro, de conhecer o diferente. Você não precisa gostar de tudo, você precisa apenas respeitar. Respeitar, exatamente. Ok. Mas voltando mais para a área de políticas públicas, do governo. O que o governo, o que a escola poderia fazer para a criança, para o jovem, para o adolescente, para que ele não se torne um adulto preconceituoso? Então, a primeira influência é a dos pais, né, como a gente comentou anteriormente, né? Os pais são a principal referência, né, o principal influenciador das crianças. Mas a escola tem um grande papel também. Exatamente, investir em políticas mesmo de educação mesmo, né, que eduque as pessoas de que o diferente, ele não é ruim, ele não é mau, é apenas diferente. E é necessário que haja, né, esse trabalho mesmo dentro das escolas, né, que nas instituições públicas mesmo que existe todo esse trabalho, mas antes é importante que os profissionais eles ajam dessa forma, né, como a gente falou em relação às crianças. Dá exemplo, né? Isso. O que a gente faz tem muito mais influência do que aquilo que a gente fala. E, infelizmente, a gente percebe que ainda dentro das instituições, né, escolares, existem muitos profissionais que eles são preconceituosos e que acabam fazendo, às vezes, distinção, né, de aluno, de forma sutil, né, de forma implícita. De forma brincadeira. Mas que isso ocasiona problemas, prejuízos, né, para aquele aluno, para aquela pessoa que é vítima do preconceito. Então, é importante, primeiro, que se haja políticas, né, investimento na educação mesmo, nesse sentido de produzir, né, um conhecimento do diferente, mas principalmente que os profissionais eles se autopoliciem em relação a isso, né? Se eles estão tendo atitude preconceituosa, estão fazendo distinção, separação, né, de alunos por cor da pele, por posição social, enfim. É importante que eles se policiem em relação a isso. E outra coisa, se quem está gerindo a escola, quem está comandando, não dá exemplo, o que será dos alunos? E o Brasil é um país com tantas diversidades, que foi colonizado por imigrantes europeus, pelos africanos, pelos indígenas, com uma diferença enorme cultural, uma cultura muito rica, e mesmo assim ainda o brasileiro tem preconceito pelo diferente. A taxa de preconceito do Brasil, de ocorrência, é muito grande. Então isso é contraditório. Finalizando, quero agradecer aqui a psicóloga Daniela, que foi especialista de reportagens sobre preconceito em Heliópolis, Bahia. Quero agradecer ela, muito obrigado por ter participado e até mais. Queremos agradecer a todos pela compreensão e pela atenção. Obrigada em nome de toda a equipe que produziu essa reportagem. Espero que tenhamos ajudado a vocês compreenderem o grave problema social que é o preconceito.